E aí, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo, o seu professor de história, o Ruivo. Vamos continuar comentando hoje um pouquinho sobre o Império Romano, tá? A gente continua nosso papo, lembrando que na aula passada a gente falou do começo do Império, né, da fase mais esplendorosa do Império, que a gente chama de Alto Império Romano, tá? Da fase de consolidação de fronteiras, a gente falou bastante da estrutura de funcionamento do Império, tá bom? E hoje a gente vai comentar o Baixo Império, tá? Então a fase de decadência, de declínio para chegar até o fim do Império Romano, tá bom? Muito bem, tem um antecedente importante que está lá no contexto ainda do Alto Império Romano, né? Que é a Pax Romana ou a Paz Romana, que é o momento de fim das expansões, né? Lembra que desde o período da República a gente fala de um processo longo de expansão territorial, né, através das guerras, e no século I, depois de Cristo, lá no finalzinho do século, essas expansões elas vão cessar, tá? Há um entendimento aí de que Roma já não tinha mais estrutura suficiente para sustentar o império do tamanho que ele era e havia uma necessidade de parar de se expandir, tá? Só que aí tem alguns problemas relacionados a essa Pax Romana, né? Primeiro, é uma queda no abastecimento de escravos. Vamos lembrar que sempre que a gente fala dos escravos, né, em Roma, eles eram conseguidos, eles eram conquistados através da guerra, né? Os prisioneiros de guerra viravam escravos. Então, se as guerras de conquista elas param, o abastecimento de escravos ele vai parar. E esse é o grande problema. Porque Roma dependia essencialmente dos seus escravos. A gente comentou isso na aula passada, né? A economia romana dependia da mão de obra escrava para produzir, tá? E aí, se você não tem escravos para produzir, a produtividade ela começa a cair, né? A produção agrícola, principalmente, vai começar a cair. Consequentemente, a gente tem também um declínio do comércio, tá? O comércio romano ele começa a cair e, por fim, se o comércio não é ativado, se ele entra numa fase de decadência, a arrecadação de impostos também. Tá? Então Roma que dependia da tributação sobre o comércio principalmente para sustentar a sua estrutura de império, ela vai começar a declinar junto com esse processo, tá? Então é importante perceber como a Pax Romana lá no século I vai gerar um problema, né, estrutural para Roma relacionado com os escravos. E claro, entender que Roma se construiu dependente de uma base de mão de obra que era a escravidão. Então uma hora isso poderia dar problema e deu a partir daqui, tá? Muito bem. A partir do século III, que é quando a gente fala propriamente de um baixo império, né, de uma fase de decadência, toda essa situação que se agravava de queda de produtividade, de declínio comercial, de declínio de tributação, nos coloca numa fase de instabilidade política, né? Então, entre o ano de 235 e 284, Roma teve 20 imperadores. Desses 20, 18 morreram de forma violenta, ou seja, foram assassinados. Isso é uma prova da instabilidade política gerada por uma crise econômica, né? Buscava-se aí pessoas que conseguissem solucionar o problema sem muito sucesso, tá? Então, nesse período que nós temos aí, quase 50 anos, tivemos 20 imperadores. Então, começa esse declínio do império com uma marca muito clara de instabilidade política, tá? E aí a gente tem um processo estrutural de empobrecimento do Estado. O Estado que agora não consegue tributar como antes, né, não tem um comércio pujante, né, rico como antes, fica cada vez mais pobre. E aí é o problema, porque sendo cada vez mais pobre, a gente tem a sua principal estrutura de sustentação, que era o exército, fragilizada. O Império Romano, né, o Estado romano não conseguia mais sustentar esse exército. Cada vez mais o exército romano, portanto, era mais frágil, era mais fraco e, consequentemente, Roma ficava exposta a ataques estrangeiros, não Roma enquanto cidade, mas o império como um todo, né? Então os estrangeiros, especialmente do norte, das porções mais ao norte da Europa, passavam a atacar os territórios romanos. Tudo bem? A gente vai ver alguns mapinhas, inclusive, sobre isso no final da nossa aula, tá? Mas é importante compreender esse caminho, né, que existe de um processo de declínio produtivo, levando a um empobrecimento, a um quadro generalizado de instabilidade, e isso vai acabar levando a ataques contra o Império Romano, tá? Bom, as grandes cidades, Roma, Milão, etc., eram as mais atacadas
por essas invasões estrangeiras, que desde o século III já passavam a assustar os romanos. E aí muitas das populações fugiam dessas cidades, vão buscar refúgio nas regiões rurais, nos latifúndios, proteção, portanto, com os produtores rurais, com os detentores das terras nos campos. Tá? Então, interessante perceber que esses ataques geram um processo consequente também, que é o êxodo urbano. E surge dessas relações, né, no campo, dessas novas relações, algo chamado colonato. O que é o colonato? É uma relação de trabalho entre o proprietário da terra e uma pessoa, normalmente os pobres que fugiam das grandes cidades, que vai produzir. Então, o colono recebe o direito de produzir na terra de alguém, tá? Na terra de algum proprietário, e ele, em contrapartida, paga tributos com parte da sua produção, normalmente. E aí você, provavelmente que gosta mais de história, deve estar pensando, fala, poxa, mas isso parece a relação feudal, né? Parece a relação entre o servo e o senhor feudal, lá na Idade Média, que a gente ainda não entrou no assunto, a gente vai falar logo menos. É, tem razão, né? Inclusive a gente pode compreender que aquela relação de trabalho entre servo e senhor feudal tem origem aqui, na relação do colonato, tudo bem? Então, a sementinha da relação servil da Idade Média está aqui, nesse processo de ruralização. Isso é interessante para perceber que a gente já pode se enxergar dentro de um processo de transição, que são momentos importantes na história. Né? Ninguém dorme antigo e acorda medieval de um dia para o outro. A gente tem momentos longos e complexos de transição. Aqui, portanto, né, quando a gente olha essa ruralização, o surgimento de novas relações de trabalho no campo, a gente pode falar sim de um momento de transição, tá? De transição de período histórico. Claro que ninguém sabia exatamente que isso estava acontecendo, mas numa análise póstuma que a gente faz, a gente consegue perceber essa transição acontecendo, tá? Muito bem. Um ponto importante também é falar da ascensão do cristianismo. A gente falou do surgimento na última aula e agora a gente tem que olhar para a ascensão do cristianismo enquanto religião mais poderosa no Império Romano. Tá? Uma mudança muito radical acontece no começo do século IV, no Edito de Milão, quando o imperador Constantino, né, ele legaliza a liberdade de culto aos cristãos. Importante dizer que Constantino tem um sonho, uma espécie de visão, né, em que ele venceria uma grande batalha e ele vê nos céus uma cruz, né, que é o símbolo do cristianismo, tá? A cruz de Cristo. E se ele usasse aquela cruz na sua batalha, ele venceria, e na vida real ele usa, né, ele respeita, ele segue o que ele viu no sonho, usa a cruz, vence a batalha e se aproxima do cristianismo. No momento, então, em que o imperador Constantino vai legalizar a liberdade de culto aos cristãos, ele se converte ao cristianismo somente no seu leito de morte, tá? Mas vai permitir que os cristãos cultuassem a sua religião em liberdade. Mas cuidado, isso ainda não é a oficialização do cristianismo como religião do império. Isso só vem em 380, no Edito de Tessalônica, tá? Com outro imperador, Teodósio. Aí sim o cristianismo vira religião oficial do império. E aqui a gente tem que entender um quadro político também, né? Teodósio, ele até tinha uma proximidade com o cristianismo, porém há um interesse político por trás dessa oficialização. O cristianismo crescia muito em relação aos seus adeptos no Império Romano. E o poder do imperador em meio a esse quadro de crise, ele só declinava. E aí, qual é a grande questão? Teodósio vai perceber uma possibilidade de reforçar sua figura, né? Porque apesar do cristianismo não reconhecer a divindade do imperador, ele, enquanto imperador, oficializando o cristianismo como religião do império, ele era uma autoridade religiosa e política. Isso reforçava, portanto, o poder do imperador. Então tem toda uma questão política envolvida aí com essa oficialização do cristianismo como religião do império, tá? Mas isso acontece, como eu falei, num momento de crise, e de crise muito grave, tá? A partir de 395, o próprio Teodósio vai dividir o império em duas partes, percebendo uma ineficiência administrativa, né, divide em Ocidente e Oriente, Roma como capital do Ocidente e Constantinopla, antiga cidade de Bizâncio, como capital do Oriente. Tá? Isso é uma reorganização administrativa, as regiões se tornavam cada vez mais diferentes. Né?
o Império Romano do Oriente não sofria como o Império Romano do Ocidente. Tá? Então, as diferenças entre as duas regiões se tornam cada vez mais acirradas, cada vez mais nítidas. Isso acaba levando, portanto, a uma divisão do império em duas partes. Isso vai ter uma importância muito grande para a gente, que a gente vai perceber ao longo das nossas aulas. Tá? Bom, aqui eu tenho um mapa para vocês dessa divisão do império. Inclusive, esse mapa vocês conseguem acompanhar na apostila de vocês, no livro texto de vocês, né, na página 45, para quem quiser visualizar, né? Então a gente tem a extensão do Império Romano, as suas diferentes regiões, e no meio aí a gente tem uma linha dividindo, né, Ocidente e Oriente. Então percebam que mais ou menos da Península Itálica para a direita, né, para o Oriente, vira Império Romano do Oriente, da Península Itálica para a esquerda, para o Ocidente, Império Romano do Ocidente. Tá? Então a gente tem essa divisão aí no ano de 395 por Teodósio. Tá? Muito bem, e ali em cima, né, vocês já percebem as referências às invasões dos povos bárbaros, dos chamados bárbaros germânicos. Essa região em que vem as flechinhas em verde, era a região da Germânia, os povos que ali viviam eram germânicos, portanto. E lá no canto direito a gente tem outras flechinhas que são dos hunos, povos do Oriente, da Ásia, que pressionaram os germânicos e os germânicos, consequentemente, pressionam o Império Romano. Tá? No século V, essas invasões se tornam cada vez mais constantes, tá? Cada vez mais intensas, especialmente contra Roma, contra a capital do Império Romano do Ocidente. Tá? Roma vai ser saqueada diversas vezes, incendiada diversas vezes, e no ano de 476 d.C., o imperador Rômulo é derrubado. Então, o último imperador de Roma cai. Ironicamente, o nome dele é Rômulo, né, que vocês talvez se lembrem. Rômulo é o nome do fundador, né, a lenda de Rômulo e Remo, Rômulo sendo aí, portanto, o primeiro rei de Roma e um outro Rômulo sendo o último imperador de Roma. A história tem dessas ironias aí de vez em quando, né? A queda de Rômulo, portanto, ela indica pra gente a queda do último imperador de Roma, portanto, do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, ele continua existindo, tá? E aqui a gente tem um mapa agora para demonstrar para a gente essas invasões, né? Percebam que vários povos invadiram Roma, não foi um povo só, mas vários povos invadiram Roma. Aí a gente tem as rotas das invasões, as datas das invasões, inclusive o mapa ele mostra pra gente já essa divisão de Roma, né? Em rosa o Império Romano do Ocidente e em verde o Império Romano do Oriente, tá? Repara essa região agora circulada em vermelho, é de onde vem a grande maioria das invasões. Tá? Então a grande maioria das invasões vem dessa região, que é justamente a região da Germânia. Por isso que muitas vezes a gente costuma utilizar a expressão invasões germânicas, tá? Mas são invasões e migrações também, porque nem todos esses povos atacaram necessariamente, eles simplesmente migraram para dentro dos territórios romanos, tá? E aí perceber que o uso da expressão bárbaro, né, tem uma conotação lá na Grécia, tá? Na Grécia Antiga, que a gente já comentou também, que bárbaro era quem não era romanizado, bárbaro é quem não falava o latim, o idioma do Império Romano. Assim como para os gregos, em tempos anteriores, bárbaro é quem não falava grego, quem vinha de fora da Grécia. Tá? Então por isso que a gente fala de invasões bárbaro-germânicas, tudo bem? E repara também, agora circulado em roxo, ali na região do Império Romano do Oriente, em verde, que as invasões contra o Império Romano do Oriente, elas eram muito menos intensas. Tá? A gente tem invasões dos hunos, dos visigodos, mas o Império Romano do Oriente, ele se sustenta, ele resiste. Tá? Então ele não declina, ele tinha uma situação mais próspera, a própria capital, Constantinopla, era mais protegida do que Roma, e o Império Romano do Oriente sobrevive a essa grande onda de invasões. Tudo bem? Então é isso, tá? A gente fica por aqui. Tem um vídeo também adicional aí para vocês dos exercícios em classe, mas vou colocar separado para não ficar muito longo, tá bom? Bons estudos e é nóis. Falou!